Vamos mudar de assunto agora pra gente falar do Cruzeiro e a notícia do dia. Assunto que tá deixando o torcedor do Cruzeiro meio angustiado. Matheus Pereira fica no Cruzeiro ou vai pra Rússia? Essa imagem é do treino. Ele treinou hoje, então vamos pra Toca da Raposa, onde tá o Guto Rabelo, que vai contar tudo pra gente. Guto, boa tarde. Já tem alguma resposta? Ainda não, Maurício. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Estamos ansiosos por essa definição, né? Hoje o Matheus Pereira participou normalmente da atividade. Estava risonho, descontraído. Nesse momento ele está almoçando aqui no centro de treinamento e a informação que nós temos é de que o empresário dele está aqui na Toca da Raposa 2 e deve rolar uma conversa agora à tarde para definir o futuro do jogador. E que nesse momento estaria mais para o Matheus sair do Cruzeiro, aceitar a proposta do Zenit da Rússia. Mas a história ainda não está resolvida, né? O Matheus Pereira recebeu essa proposta do clube russo e o Cruzeiro também já fez uma costura com o Zenit. Pela informação que temos, o Cruzeiro aceita negociar o jogador, uma transferência que deve gerar em torno de 20 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais. O Cruzeiro tem 50% dos direitos do atleta, a outra metade pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita e agora realmente está tudo nas mãos do Matheus Pereira, se ele vai ou não aceitar a proposta do clube russo. É uma situação que tem que se resolver até amanhã, né? Porque amanhã fecha a janela de transferências lá na Rússia. Ao que tudo indica, agora à tarde, o Matheus deve dar a palavra final se vai ou não para o Zenit da Rússia. Maurício. Eita! Guto, enquanto isso, o Cruzeiro tem uma semifinal contra o América para pensar, né? Como é que tá a preparação? Pois é, né? Hoje os jogadores voltaram a treinar depois da folga de ontem. A gente pôde acompanhar os primeiros 30 minutos. Foi bem interessante acompanhar essa atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim, um treino de muita intensidade. E uma novidade desse treino foi a presença pela primeira vez junto com os companheiros do último reforço do Cruzeiro, né? O zagueiro paraguaio Gamarra. Ele inclusive foi batizado pelos companheiros de uma forma nada carinhosa, passando num corredor, né? Há pouco ele inclusive falou em entrevista coletiva na apresentação, disse que o Cruzeiro é a grande chance da carreira dele. Ele está com 24 anos, vem emprestado pelo Atlético Paranaense numa troca empréstimo, né, pelo Tevez, fica até o fim do ano, mas quer muito ser comprado em definitivo pelo Cruzeiro. Ainda nada de sinal de time para o jogo de sábado contra o América, muito decisivo para o Cruzeiro. Vamos ver se o Gamarra vai estar entre os relacionados. Ele está bem fisicamente, está em condições de jogar, mas a grande interrogação aqui na Toca é mesmo o Matheus Pereira. Abraço, Maurição. Valeu, Guto. Aproveita que você já tá aí dentro, fica de olho. Se passar Matheus Pereira, empresário, Pedrinho, qualquer novidade você pode chamar a conta que a gente vai dar notícia pro nosso telespectador do Globo Esporte. Guto, obrigado pelas informações. Vamos chamar direto da Raposa, ao vivo. O Vitor Moreira já tá ali com a gente na tela. E o que o Gão tá querendo saber? Matheus Pereira já foi, tá indo, tá aí treinando? Oi, Bel, boa tarde a você, bancada democrática, quem acompanha o Terosport. Ô, Gão, tá treinando? Nós vamos passar todas as informações na ordem cronológica para todo mundo entender o dia aqui na Toca da Raposa. Foi a primeira atividade aberta para a imprensa do técnico Leonardo Jardim. Hoje acompanhamos como é o treinador português nesses treinos aqui no CT da Toca da Raposa. Ele é um cara muito intenso, cobra muita movimentação, está sempre presente nas jogadas, muito próximo do que está acontecendo no treino. Ele realmente gosta desse time um pouco mais acelerado, um pouco mais enérgico ali na atividade. Hoje também vai ter daqui a pouquinho a apresentação do zagueiro paraguaio Matheus Gamarra, de 24 anos, que estava no Atlético Paranaense e vem por empréstimo, mas é claro que o holofote está todo no Matheus Pereira, né? Não tem outra notícia mais importante aqui no Cruzeiro hoje em relação ao time, é mesmo o MP10, como gosta de chamar o torcedor do Cruzeiro. Ele tem uma proposta do Zenit da Rússia, o Cruzeiro não vai dificultar caso ele queira sair, está nas mãos do Matheus, aí vai ficar definido se ele sai ou não. É o Matheus quem vai definir. O Cruzeiro, entre os dois clubes, já tem mais ou menos um acordo. O Cruzeiro não vai dificultar, como eu disse, mas ele treinou normalmente aqui hoje na Toca da Raposa. A gente tem imagens do Matheus Pereira com o restante do grupo. Ele chegou, foi um dos últimos a entrar em campo. É uma das superstições do Matheus, ele é cheio de superstições, é uma das superstições dele entrar por último nos jogos, no treino. Então o Matheus hoje treinou normalmente nessa atividade. Nas próximas horas devemos ter aí a notícia final, se ele vai ou se ele fica para o clube russo, Bel. Beleza. Hugão, o que você tem a dizer sobre essa negociação? Opinião, eu não seguraria o jogador.
certo? Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais um vídeo, inclusive, que eu fiz com o Matheus Pereira, que tive a oportunidade de conhecê-lo, a gente não tinha conversado ainda, conversei e parece ser um cara muito agradável. Clima muito bom entre os jogadores, inclusive, tá, gente? Pra só afastar essas polêmicas de que o clima tá ruim, rachador, tem gente que racha grupo, não tô falando especificamente do Matheus Pereira, mas o clima muito bom, resenha, os caras conversando de boa sobre isso. Nada muito diferente daquilo que a gente conhece do mundo do futebol, quando caminha da forma adequada. Mas eu não seguraria o jogador, deixaria ele seguir a vontade dele, se quer ficar ou se quer sair. E acho que o Cruzeiro e a torcida cruzeirense não deve se prender a um jogador. A gente ama o Cruzeiro Esporte Clube. E é esse clube que nós vamos seguir com o Matheus Pereira ou sem o Matheus Pereira. Na época do Alex com o Alex ou sem o Alex. Com o Montijo ou sem Montijo, que foram os outros 10 que passaram pelo Cruzeiro aqui. Difícil vai ser achar uma peça de reposição equivalente. Mas acho que com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro pode escutar bem o seu treinador para poder ver qual é a possibilidade caso o Matheus Pereira aceite essa proposta. Um dinheiro muito bom para o Cruzeiro, viu? Dinheiro muito bom para o Cruzeiro. 119 milhões de reais, mais ou menos, aí. Acho que é uma graninha que não deve... não faz mal para ninguém nesse ponto. E deixar a decisão na mão do Matheus Pereira. Acho que é o mais tranquilo. Beleza, então aqui... Ai, meu Deus, eu já vi vontade de ir embora, mas é que lá na Rússia tá menos 15 graus agora. Guerra pra lá e pra cá, é tiro pra lá e pra cá. Ou é neve ou é bala. E o cara prefere estar nesse ambiente que na Toca da Raposa. O clima lá tá gostosinho. Ele ainda não decidiu para onde ele vai. Como eu disse, eu não sou apegado ao jogador. Se eu recebesse uma proposta de 20 milhões sendo jogador, eu iria, sem problema nenhum. Se fosse minha vontade, sem dúvida nenhuma, eu iria. Agora, o Fael quer forçar uma barra de uma zoeira, de uma situação que é absolutamente normal dentro do futebol. Matheus Pereira, se sua decisão for ficar, torço pelo seu melhor futebol. Lá você desvia da neve do tiro. Matheus Pereira prefere Na hora que ficar lá fechar na em mim Toca. aqui, eu continuo a minha fala. Eita, o que é? O que você tem para complementar? Na hora que o Matheus Pereira, se a sua vontade for realmente ir embora, tudo bem, respeite sua decisão. São 20 milhões de euros e um salário que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bom para você e sua vontade de criar o seu filho na Europa. Não vejo problema nenhum na sua fala em relação a isso. Agora, se você decidir ficar, torço pelo seu melhor futebol, tudo de melhor para você e que você possa continuar vestindo o manto do Cruzeiro, se essa realmente for a sua vontade. Agora de Matheus Pereira pro Teus Martins, fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você, Teus, que cruzeirense também. Não sei se tá torcendo ou não pro Matheus Pereira ficar. Tá dividida essa opinião, Bebel. Torcida aí, viu, Teus, pra você, que você tem um feliz aniversário. Bebel, eu percebo que tá bem dividida essa opinião dos torcedores. Vi lá, fiz enquete, tá dando lá uns 54%, tem uma galera que não sabe ainda decidir, e outra parte da galera, assim, tá bem próximo esses números aí, entendeu? Acho que é também pelo momento que o Cruzeiro vive. Agora, O Matheus votou pra sair. Hã? O Matheus votou na enquete dele, votou pra Meu sair. filho, 20 milhões com o salário da Europa, Uma não ia coisa julgar ele se ele fosse, que não. é unanimidade, vai estar todo mundo presente. É a Rua de Fogo do América, Nandinha. Essa Rua de Fogo do América, pode colocar na tela aí, porque tá tendo uma convocação, uma campanha da torcida, Miltinho. E até o Benítez colaborou, deu 500. Começar pelo clássico, que tá mais antigo, né, Hugão? Foi o pênalti do Cruzeiro, para ver se tem alguma discussão aí sobre esse lance. O árbitro de fora, né, o Anderson Daronco, que está apitando esse jogo, ele inicialmente não marcou o pênalti. O árbitro de vídeo teve que recomendar a revisão, até pelo posicionamento dele, ele está atrás do lance, ele deveria estar melhor posicionado de frente para a grande área. Acabou não vendo, mas a recomendação do árbitro de vídeo, na minha maneira, de forma correta, porque o Matheus acaba levando um chute e o pênalti foi bem marcado. Não, ele não levou chute, não. Foi igual o caso do Dudu, que colocou o braço debaixo do pé do Liamba. Matheus Pereira colocou o pé ali na frente do Adson. Foi isso. Nada a marcar. Tá explicado, Assina Nadine. embaixo, Nadine, pênalti. Tá tudo E certo. o próximo aí, gerou reclamação. É. O argumento da Nandinha foi bom. Cada uma. O próximo aí gerou também reclamação, aí VAR, mas parece que tudo seguiu ali. Teria sido um empurrão ali do Júlio no Dudu. Esse é sempre o lance para saber se tem impacto ou não a ação do braço do jogador, né? Apesar de ter sido nas costas, quando ele coloca o braço, na minha opinião, ele não faz aquela carga para empurrar o Dudu. O Dudu já sente o contato, a bola já está saindo do domínio dele, ele acaba projetando o corpo para frente. Esse é um lance interpretativo, mas eu se estivesse no árbitro de vídeo, também não recomendaria a revisão, deixaria a marcação de campo, porque
porque tem o braço, porém eu não vejo uma carga para empurrar o Dudu. Sendo interpretativo, se apitassem o pênalti, por exemplo, Nadine, você acharia um absurdo? Não, também não acharia um absurdo e manteria a decisão do árbitro, porque eu acho que árbitro de vídeo, nesse tipo de lance, como é interpretativo, se ele entende aquele. Porque o braço existiu nas costas do jogador. Se ele entende que tem a carga, o árbitro marcar o pênalti, porque na interpretação dele tem a carga, eu não acho que o árbitro de vídeo também tenha que interferir nesse lance. Como o árbitro não interpretou, e ele deve ter falado, é porque o áudio também não é divulgado, outra coisa que deveria. Quando ele fala, tem o braço, mas não teve impacto, e o atacante que se projeta para frente. Então, acho que vai muito da interpretação do árbitro em campo, e essa respeitaria a decisão do árbitro. Então eu fico com a sua segunda opinião, Nadine. E na sequência do lance, eu até postei lá no meu Twitter, tem 215 mil visualizações. O jogador do América segura a mão do Dudu para levantar ele põe a mão no rosto, como se tivesse sido agredido. Eu acho que é desnecessário isso. O excesso de simulação acaba prejudicando. Acaba prejudicando o próprio jogador que fica marcado com essa característica. Lá no Atlético eu tenho cobrado no YouTube para que o Davidson não faça isso, porque senão, a hora que acontecer, o juiz não vai marcar. Era tipo o Everaldo na América. Ele sempre pulava e dava 1000 piruetas, e aí quando era pênalti, de fato, não marcava.